Olá, gente! Hoje nossa aula será sobre as etapas e a importância do tratamento da água. Você com certeza já ouviu falar em ascaridíase, também conhecida como lombriga, não é verdade? Mas o que será que esse verme tem a ver com o tratamento da água? Vamos aprender isso hoje. Mas antes de começar, se você está estudando para o Enem e quer aprender sobre esse assunto, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, tá? A contaminação por ascaridíase, a famosa lombriga, ocorre normalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados por seus ovos. Por isso, a sua prevenção está diretamente ligada ao saneamento básico e à higiene. Um dos serviços que envolve o saneamento básico é o tratamento da água. Segundo o Instituto Trata Brasil, existem ainda 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Essas pessoas estão ainda mais sujeitas a doenças como a hepatite A, a giardíase, a cólera, diarreia, esquistossomose e a própria ascaridíase que já comentamos aqui na aula. Vamos entender agora como ocorre o processo de tratamento de água para tirar todas as impurezas e micro-organismos causadores de doença, de maneira que a água vai ficar limpa e própria para o consumo humano. Então, o tratamento convencional é feito de algumas etapas. A primeira etapa é a etapa que a gente chama de captação. Nessa etapa, a água que vem sem tratamento, ou seja, ela é imprópria para o consumo humano, ela é retirada dos mananciais. Esses mananciais podem ser superficiais, como rios, lagos, barragens, ou podem ser subterrâneos, como os poços profundos ou os lençóis freáticos. E aí o que vai acontecer? O transporte dessa água do manancial até a estação de tratamento de água normalmente é feito por meio de bombas. Essas bombas conseguem captar a água do manancial e levá-la até a estação de tratamento. E aí, durante esse processo, a água passa por uma espécie de peneira para remover galhos, folhas e outras sujeiras maiores. A segunda etapa do processo de tratamento é o que a gente chama de coagulação e floculação. Ao chegar na estação de tratamento, então, a água tem outras sujeiras que passaram daquela peneira inicial. São sujeiras pequenas, partículas pequenas, que também precisam ser removidas. No entanto, essas partículas são tão pequenas que não sedimentam no fundo do recipiente. E aí o que acontece? É necessário ajudar esse processo para separar essas pequenas partículas. Aqui no Brasil, geralmente usamos o sulfato de alumínio. O que é que ele faz? O sulfato de alumínio, ele atua como um coagulante. Ele vai favorecer a união das partículas, daquelas impurezas, e vai formar uns flocos. Esses flocos começam a ficar pesados. Então, formam essas aglomerações, esses flocos, eles começam a ficar pesados e tendem a sedimentar. E aí vem o terceiro processo, que é o processo de decantação. Então, decantação é a separação entre substâncias que apresentam aí densidades diferentes. Nesse caso, por causa aí da alta densidade dos flocos, o que vai acontecer? Aquela água fica ali paradinha na estação de tratamento de água e os flocos tendem a sedimentar e ficar no fundo do tanque. Então, após o processo de decantação, a água está quase pronta, embora ainda tenha alguns flocos e partículas que não sedimentaram. E aí, a água precisa então passar por outro processo de separação de misturas, que é a filtração. A filtração, ela vai então remover partículas que ainda ficaram ali naquela água. E consiste, nesse caso, de passar a água através de filtros. Esses filtros são formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho, carvão.
e são capazes de reter os flocos que passam, que estão ali na água e que não decantaram na etapa anterior. O próximo processo é o processo de desinfecção e correção do pH. Para efetuar a desinfecção da água, que está ali quase pronta para o consumo, costuma-se utilizar o cloro. O cloro ele é fundamental para matar qualquer micro-organismo patogênico que ainda esteja ali na água em suspensão. Porque mesmo diante de todo esse processo de tratamento que foi feito anteriormente, como eles são muito pequenos, eles ainda podem passar. Após a cloração, é feita a correção da faixa de pH da água. Esse processo é realizado com a adição de cal virgem para evitar a corrosão das tubulações. Em seguida, ocorre a fluoretação. A fluoretação da água ela é efetuada através da adição de compostos à base de flúor. A aplicação desse composto na água de abastecimento, ela contribui aí para reduzir a incidência de cárie em crianças. Agora que compreendemos todos os processos necessários para tornar a água potável e própria aí para o consumo humano, percebemos que devemos ter muito cuidado com águas contaminadas de maneira geral. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado com águas de enchente, lama, águas de rios. Por quê? Porque em todos esses locais pode acontecer despejo de esgoto não tratado, de agrotóxico que vem das plantações. Esse tipo de água não deve ser utilizado para lavar alimentos, por exemplo, ou para você beber enquanto você está tomando banho de rio com seus amigos. Vale também para o uso das piscinas não tratadas com cloro. Muito cuidado, uma vez que essas piscinas são consideradas um grande foco de contaminação e transmissão de doenças. E aquela água que chega em casa, na nossa torneira? Será que ela é potável mesmo, é tratada? Sim. Mas será que podemos confiar e beber água da torneira? Não. Por quê? O ideal é que ela seja filtrada antes do consumo, porque pode ter tido algum foco de contaminação durante o percurso que ela levou para chegar em sua casa. Então, todos devem ter um filtro em casa. E por fim, aquelas pessoas que não têm acesso à água potável, talvez por morar em um interior que ainda não tem estação de tratamento de água, essas pessoas devem ferver ou filtrar a água que será utilizada, seja para lavar ou preparar os alimentos ou até para beber. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima!